Amém? No nome de Jesus. Hoje, num tempo de adoração, num tempo de reflexão, nós estamos vivendo esse momento, essa atmosfera de orar por pessoas, orar por vidas, pedir ao Senhor para que Ele venha cada dia mais confirmar o nosso chamado, o propósito que Ele tem para a nossa vida, não nos deixar numa zona de conforto, mas dar sentido para a nossa vida. E é isso que eu tenho pedido nesses dias, e nesses tempos aí meu coração está sendo tomado por isso. Eu não falo outra coisa, não penso outra coisa, e hoje num tempo de oração, num tempo de busca, veio muito claro ao meu coração a palavra convite. Por isso que quando eu mandei uma mensagem aí no WhatsApp, parece até um pouco mal educada, mas não é não. Foi o que o Senhor mandou fazer, né? Mandou convidar você para o encontro, e os que tinham que justificasse para Ele. Eu não podia fazer mais nada. Eu só fui o carteiro, só fui o entregador da correspondência, né? Porque, acredite, irmãos, nós estamos vivendo dias em que a palavra de Deus, como foi já liberada, né, para aqueles homens que receberam um convite para uma festa, para um banquete, e muitos deram desculpas, quase todos deram desculpas, que estavam ocupados e não podiam entender, não podiam atender o convite do banquete. Então isso vai acontecer muito nos nossos dias. Você vai convidar pessoas, as pessoas falam, não posso, eu tenho que viajar, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar daquilo. Muitas pessoas vão fazer isso, mas você tem que ficar atento e descobrir quem o Senhor quer que você convide. Olha que interessante. Porque muitos vão recusar o convite do banquete, mas o Senhor, ele não ficou indignado, triste. Ele mandou ir buscar outras pessoas. Porque Jesus não veio para os doentes, os sãos, ele veio para os doentes. Então você vai fazer convite, muitas vezes as pessoas vão bater de ombro. Mas aqueles que receberem o convite serão recompensados por Deus e vão desfrutar do banquete. Amém? Presta atenção nisso, que eu vou falar, daqui a pouco eu vou entrar nos textos. Foi o que Deus foi colocando no meu coração e eu fui apenas escrevendo aqui. Então, na nossa vida sempre será marcada por um dia, por uma situação, por uma palavra, por uma atitude, por uma ofensa ou por uma atitude de amor, né? Por uma dor, ou por uma paixão, ou por uma viagem, ou por um presente, ou por ofertas de amor, né? Recursos financeiros. Sempre vai ter uma marca na nossa vida. Alguma coisa sempre acontece para marcar o nosso coração. E aí foi vindo na minha mente essas coisas, eu fui escrevendo, né? Por uma promoção no trabalho. Quando você é uma promoção no trabalho, marca ou não marca a vida de alguém? Quantos querem uma promoção no trabalho? Mesmo o pessoal da comunidade. Simone já ia levantar a mão. A Bia já estava levantando as duas ali, né? O Gerson nem me fala. Então, quantos aqui? Olha lá, apareceu, olha lá. Vou promover para o céu essa turma. Então, sempre acontece alguma coisa na nossa vida e marca a nossa vida. Então, quando isso acontece, fica registrado, né? Tem um dia na nossa vida que fica literalmente registrado, para que a gente possa lembrar de uma maneira ou de outra, né? Não só a promoção, mas também a demissão. Coloquei aqui, né? Não é só a promoção, demissões também marcam. Tem demissões que são assim, traumatizantes. Mas tem demissões que são bênção. Eu me lembro quando eu trabalhava na Prodesp, ninguém precisou me demitir. Eu comecei a orar a Deus que eu precisava sair por causa da urgência do Evangelho. Eu não aguentava mais ficar preso naquelas 8 horas dentro de uma empresa e necessidades demais. E aí bateu um desespero, só que eu não podia pedir a conta, que eram 10 anos de empresa. Aí começamos a orar. Sabe o que aconteceu? Foi a primeira vez que aconteceu em São Paulo uma demissão voluntária, o chamado PDV. Vocês conhecem isso, né? Já ouviu falar? Demissão voluntária. Apareceu, eu já tinha ido na diretoria, tinha um diretor chamado Zambon, ele era um cristão, um homem de Deus, me recebeu no gabinete dele, e eu fui lá pedir
para ser mandado. E eu falei, Marcos, eu não posso, não tenho autonomia para isso. Aí fiquei esperando. Daqui a pouco aparece demissão voluntária. O que aconteceu? Eu fui o primeiro a entregar a carta. Foi lindo. Aí surgiu essa frase que de vez em quando a gente cita para vocês aqui. Deus, quando quer abençoar alguém, se não tem, Ele cria. Só para ver a alegria dos seus filhos. É forte isso, né? Então, o Pai Celestial criou isso. Então, tem situações que marcam a nossa vida. Essa situação marcou a minha vida de uma maneira sobrenatural. Tem um dia na nossa vida que foi marcado, né? Esse dia que foi o dia que nós entregamos a vida para Jesus. A pergunta é, você se lembra o dia que você entregou sua vida para Jesus? Se você puder, por 30 segundos, fechar os seus olhos, deixa vir na sua mente o dia em que você entregou sua vida para Jesus e qual foi o efeito disso. Esse é o ponto-chave dessa noite. O tema é o convite. Lembre-se desse dia. Eu lembro como se fosse ontem. Não consigo esquecer. Esse dia você não pode esquecer. O dia que Ele te chamou. Amém? Então, muitos gostariam de receber convites. Né? Eu sei de pessoas que gostariam de estar num convite no navio com Roberto Carlos. Misericórdia, tem umas irmãzinhas aqui. O Satoru está rindo ali, ó. Mas não tem problema nenhum, não tem nada a ver com o Roberto Carlos. Estou dizendo assim, a expectativa das pessoas de receber o convite. Tem pessoas que gostariam de estar na festa do Neymar, andar no navio dele, que estava ancorado esses dias aí, a lancha dele ali na Praia Grande. Jantar com o presidente, seja o ex ou o atual, não importa. Tem pessoas que gostariam dessas coisas. Imagina se você ir para um país e chegar lá naquele país, você vai estar com um presidente do país. Imagina que honra. Viajar num avião de primeira classe, quando gostariam? Eu falei com o pai, qualquer viagem internacional agora, eu não quero mais ir na econômica. Eu quero, não sei como é que vai acontecer, porque 14 horas, 20 horas no avião na econômica, é fácil? Quem já viajou esse tanto? Não é fácil. Quem vai viajar agora esses dias? Vai para onde? Para Portugal. Então, põe um cashzinho a mais, pede para a Cris Brilhante que ela tem dinheiro e dá um upgrade na passagem. Amém? Então, são coisas que muitas vezes estão no nosso coração, mas presta atenção nisso. São os convites. Mas existe um convite que muda a história das pessoas. E que as pessoas jamais vão esquecer. E aqui que eu quero discorrer com você, porque pode ser que nós recebemos o convite, mas o convite pode ter perdido o efeito, ou nós não entendemos direito o convite. Porque esse convite que Jesus faz para nós, ele muda a nossa vida. Muda o quê? A nossa vida. Quando a gente entende o convite que Ele está fazendo para nós todos os dias, muda completamente. Nós tivemos aí o nosso querido apóstolo Paulo, que literalmente teve uma experiência sobrenatural. Quando Jesus falou para ele o que era viver agora, né, debaixo dessa autoridade, ele literalmente caiu do cavalo, ficou cego. Vocês conhecem a história? A partir daí, ele nunca mais foi o mesmo. Até o nome dele mudou. Mudou ou não mudou? Mudou. Foi uma experiência sobrenatural. E é isso, meu irmão, que eu e você precisamos anelar e desejar. Nós precisamos anelar e desejar uma experiência sobrenatural. Nós precisamos anelar e desejar um batismo com o Espírito Santo e com fogo. Nós precisamos anelar ter uma experiência tão profunda
que Ele te coloca num quarto e você leva horas para sair daquele quarto. Como estão entendendo? Nós precisamos buscar em Deus ter experiências mais profundas com Ele. Eu sei do que eu vivi hoje, pela graça de Deus, e quero viver mais. Eu quero viver mais. Eu creio que foi, pelo menos um chuvisco foi sobre a minha vida ali. Eu quero que seja uma enxurrada, literalmente falando. Então, aqui no Evangelho, em Mateus, capítulo 4, dá uma olhadinha comigo, por favor. Lá no verso 17, Jesus, depois de inaugurar o seu ministério, ele faz aqui alguns desafios para os discípulos estarem seguindo ele. Então, a partir desse dia, Jesus começou a fazer o quê? A pregar e arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. Quando Jesus começa a pregar, porque o João havia sido preso, João não estava mais falando do reino, e Jesus aparece e começa a fazer essa declaração. Caminhando aí no verso seguinte, 18. Enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos. Quem era? Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando as redes no mar, pois eram pescadores. Estavam trabalhando numa vida comum, cotidiana. Vocês conhecem bem essa história. Só que eu quero que você se coloque na história. Pode ser que você esteja vivendo uma vida comum e cotidiana. Você esteja trabalhando, né, na sua vida secular, na sua empresa, no seu trabalho, no seu dia a dia. Você é cabeleireiro, é vendedor, tantas coisas. Os aposentados, enfim, todos estão vivendo uma vida comum. Mas de repente aparece Jesus. Quem que aparece? Jesus. Então, caminhando aqui, verso. Então Jesus lhe disse, o que ele fala? Siga-me. Siga-me. E eu farei o quê? Pescadores de almas. Esse é o desafio de Jesus para mim e para você. Olha que convite simples. Claro. Sem rodeio. Sem ter que explicar muito. Jesus está falando para mim e para você, siga-me. Só isso. Só que esse siga-me tem uma implicação muito grande. Eu peço ao Espírito Santo para que ele literalmente coloque dentro do nosso coração essa palavra siga-me. Porque essa palavra vai literalmente mudar a sua mente e o seu coração. Jesus está fazendo um convite para você segui-lo. Amém? Está fazendo o quê? Um convite para segui-lo. Verso 20. No mesmo, como é que é? No mesmo instante, eles deixaram as redes e seguiram. Atente para isso, eles não ficaram ali arrazoando, conversando, querendo entender, eles não ficaram ali discutindo. Eles viram Jesus, sabiam quem era Jesus, e eles atenderam o convite de Jesus. E nos dias de hoje, Jesus está fazendo muitos convites para nós. E nós ficamos considerando. Ficou muito claro hoje para o meu coração que quem está nos chamando é o Senhor Jesus. Amém? Então, depois de inaugurar o seu ministério, pode deixar o texto, já vou voltar nele já ali. Então, depois de Jesus inaugurar o seu ministério e chamar os seus primeiros discípulos, isso significa vocação cristã. É seguir Jesus participando da sua missão. E é dessa forma que ele chama Pedro, Tiago e João, como narra esse texto aqui para nós. Olha só. Essa vocação leva a um comprometimento pessoal e comunitário. De seguir a Jesus como discípulos e sermos verdadeiros missionários. A gente acha que missionário é só aquele que está lá na África, como está o pastor Itamar, como está a irmã e o cunhado do Arthur lá no Nordeste,
e outros mais que estão trabalhando. Não, na medida que você entende o chamado, você se torna um missionário. Missionário aonde, pastor? Lá no seu condomínio. Missionário no seu trabalho. Missionário é que vai levar a mensagem de Jesus para todos os cantos. Caminhando à beira do mar da Galileia, ele viu, Jesus viu você. Vou repetir, Jesus viu você. Ele conhece você por dentro. Como é que chama a nossa amiga jovem que chegou aí hoje, pela primeira vez? Edna. Jesus viu você, Edna. Ele sabia que você estaria de blusa preta, camisa amarela. Ele viu você. Ele conhece você por dentro. É que nós nos acostumamos, né, nessa realidade de vida cristã, mas Ele quer dar um upgrade na minha história e na sua história também. Quantos creem? Amém? Então, Jesus viu você. Diga para o seu irmão, Jesus viu você. É forte isso. É sinal que Ele está nos observando. Então é importante nós destacarmos aqui, meus irmãos, que esse texto deixa claro que ser discípulo de Jesus, ser um seguidor de Jesus, é ir por onde Ele vai. E Ele vai estar com você todos os dias. Amém? Quem toma a decisão de seguir a Jesus, nessa caminhada, começa a participar de uma missão, de um propósito. É preciso destacar que ir atrás de Jesus, caminhar com Ele, significa conversão. Você está indo por um caminho e literalmente você muda o caminho, você volta. Decidir por Jesus é uma conversão, é mudança de mente, é uma mudança radical na escala de valores, olha só, de orientações, da sua existência. Não tem como alguém que decide seguir a Jesus e continuar do mesmo jeito. Não tem dois caminhos, meus irmãos. Só tem um. Quantos caminhos? Um caminho. Não dá para servir a dois senhores. É duro o que eu vou dizer, mas é verdade. Ou nós servimos a Jesus, ou servimos o diabo. Outrora nós éramos filhos do diabo, a Bíblia diz. Sabia disso, não? Só para não ficar com essa cara de assustado, eu vou voltar nesse texto já aqui. Vê aí para mim João 8, por gentileza. João 8:40. Acho que vai dar melhor. Isso. Jesus está discutindo ali com os fariseus, com os religiosos. Então Jesus diz assim, olha, vocês porém estão me procurando para matar-me. Embora eu tenha falado a vocês o quê? A verdade. Falar a verdade incomoda. Então, eu tenho falado a vocês a verdade. Que eu ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Verso 41. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. E eles protestaram. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Aí vem, já começaram a ficar irritados, mais ainda. E Jesus lhe disse, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Caminhando. Porque não compreendem o meu discurso, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Aí a paulada vem agora. Você pode ler comigo lá, bem forte? Vamos lá juntos? Vocês e querem fazer o que ele foi homicida desde o princípio, não se firmou. Por quê? Quando ele mente, que mais? Ele é mentiroso e pai da... Olha que discurso forte, gente. Imagina como é que esses homens ficaram agitados e preocupados. Que Jesus foi firme na declaração.
Então não dá, ou eu sou filho de Deus, ou eu sou filho do diabo. Mas graças a Deus que você é filho de Deus. Não fique preocupado não, você já foi do diabo, agora você é de Deus. Amém? Agora, como é que eu sei que eu sou de Deus? É que eu quero fazer a vontade dEle. Vontade de quem? Dele. Porque Deus não tem netos. Deus tem filhos. Você pode falar para a pessoa do seu lado, Deus não tem netos, Deus tem filhos. Caminhando aqui. É interessante notar que nessa narração, a vocação dos primeiros discípulos não é mencionada em nenhuma reação pessoal da parte dos irmãos. Ou seja, eles não apresentaram objeções, dúvidas, apreensão do tipo, o que faremos na nossa vida? Nós não conhecemos esse homem, como vamos atrás dele? Sem nenhuma garantia, ou ao menos uma explicação lógica do que Ele quer de nós. Quando nós entregamos a vida para Jesus, nós não ficamos perguntando, e agora? O que eu vou fazer? Não. Eu entrego minha vida para Jesus e Ele começa a conduzir a minha vida, a minha história. Caminhando. Portanto, na vocação dos primeiros discípulos, na atitude que tomaram de deixar tudo para seguir Jesus, está escrita na própria vocação, pois existe a vida cristã uma decisão. É uma decisão. Na vida cristã é uma vida de decisão. Caminhar com Jesus é uma questão de decisão. E aí, consequentemente, vem as responsabilidades. Estão entendendo, meus irmãos? Eu tô meu coração muito inclinado a aprender mais com Jesus, sabe por quê? Porque nós estamos às vezes dando para as pessoas opções, né? Olha, você pode seguir Jesus, mas olha, você pode seguir Jesus, mas não precisa se esforçar tanto. Não precisa. Vem só na ceia. Jesus conhece o seu coração. Jesus não está procurando, como é que chama? Usa uma expressão para mim aí. Jesus não está procurando seguidores de Instagram, que de vez em quando você vai lá e curte. Ele está procurando discípulos verdadeiros. Vida cristã é uma vida de sacrifício. É de abrir mão. É de se empenhar. Nem todo mundo gosta desse discurso, mas foi assim que eu nasci na vida cristã. Amém? Então, na vocação de Tiago e João, é descrito que além da embarcação das talhas de pesca, eles deixaram para trás até o seu pai Zebedeu. Quando Jesus chamou, eles largaram tudo. Eles estavam trabalhando com o seu pai, até o seu pai ele deixou. O que é nos ensinar isso? Qual que é a lição que nós vamos tirar disso? É que muitas vezes, você tem uma experiência real com Jesus, você vai incomodar a todos ao seu redor, até a sua família. É verdade ou não é? Eu lembro, quando eu tive uma experiência com Jesus, minha mamãe na sua simplicidade, uma mulher tão maravilhosa, que depois teve uma experiência real com Jesus, a primeira coisa que ela falou para mim, ela falou assim, não vai ficar fanático. Mas não deu tempo, eu já estava. Eu já estava apaixonado, já tinha deixado tudo por Ele. Amém? Então, depois ela também ficou fanática. É assim que acontece. Porque pelos frutos vocês serão conhecidos. E pelos frutos vocês vão arrastar seus familiares. Quando alguém tem uma experiência real com Jesus, quando volta para casa, volta transformado. Quando você tem uma experiência com Jesus, você volta, a sua esposa fala assim, mas alguma coisa mudou.
O seu esposo vai falar, alguma coisa mudou. Os filhos vão falar assim, alguma coisa mudou com a minha mãe, com o meu pai. Não é mais a mesma pessoa. Se você continua sendo a mesma pessoa e não muda nada, você precisa ter uma experiência mais profunda com Jesus. Pastor, mas eu já me batizei, já tive experiência com Jesus. Aumenta a intensidade, porque Ele tem mais para você. Tem ou não tem? É uma fonte inesgotável. Não se sinta satisfeito por aquilo que você já é. Ele tem mais para você. Pastor, como é que eu sei o que precisa mudar na minha vida? Que são aquelas dicasinhas que alguém na sua casa às vezes dá para você. Nossa, você está chata hoje, hein? Você está chato hoje. Você não muda nisso. Essas dicasinhas, sabe o que acontece? Começa a incomodar o nosso coração. Quando você vai no secreto, o pai fala assim, olha, isso aqui precisa mudar. Está incomodando. Nós estamos sujeitos, irmãos. Estamos ou não estamos? Estamos. Porque aquele que começou em nós a boa obra, vai aperfeiçoar até a volta do Senhor Jesus. Não fique satisfeito, você não está completo. Eu não estou completo, tem tanta coisa para mudar na minha vida ainda. E na sua? Hã? Também? Então Ele vai mudar. Ele tem poder para isso. Amém? No nome de Jesus. Então, ao passar, Jesus viu, né, esse homem, Mateus, lá em Mateus 9:9, coloca para mim, por favor, que é outro que sofreu um impacto do chamado de Jesus. E esse aqui é um pouco mais profundo porque ele tinha uma má fama. Ao sair dali, Jesus viu um homem chamado o quê? Mateus, sentado na coletoria, e ele disse, siga-me, Mateus. Ele se levantou e o que ele fez? Só que esse homem não era um homem comum. Era um homem que era cobrador de impostos. Era um homem odiado por todo mundo. Você já foi odiado por alguém? Mateus era mais. E olha que interessante. Como Pedro, Tiago, João também, Mateus aceita o chamado de Jesus e segue com prontidão. Ele não ficou questionando. Ele não ficou olhando a fama que ele tinha uma fama, irmãos. Sabe o que é isso? Vocês conhecem o nosso amigo Flavião, que sempre vem aqui, né? Está nos nossos encontros Vida Vitoriosa. Flavião tem uma história, ele já contou para nós aqui, de vida no crime, tantas coisas que ele viveu. Acredite, tem gente correndo dele até hoje. As histórias que a gente ouve, né, Vivi? Fizeram um evangelismo lá em Emília Matarazzo e uma jovem chamou o pai para o evangelismo. Veio, entregou a vida para Jesus. Quando ele está indo no caminho da comunidade, ele encontra com quem? Com o Flavião. O homem, quando viu o Flavião, começou a correr. Até o Flavião explicar para ele quem ele era, o que tinha acontecido. Você imagina. Com o apóstolo Paulo foi a mesma coisa. A fama dele levava as pessoas a ter medo. É muito sério isso. Ao passo que Deus usou ele para ganhar muitas pessoas que era da vida do crime que ele tinha antes. E hoje, pasmem vocês, eu tenho uma foto aqui, não vou mostrar aqui, que eu não estou autorizado, mas hoje, uma vez por ano, o Flavião ministra lá em Matarazzo para o batalhão da Polícia Militar, que reúne na comunidade de Emília Matarazzo quase 2.000 policiais. É lindo, não é? O que Deus pode fazer com uma pessoa totalmente rendida a Ele. Imagine, eu não sei qual é a sua fama na sua vizinhança, eu não sei qual é a sua fama de infância, mas você imagina você chegando nos seus amigos e dizendo, olha, eu fui transformado, Jesus mudou a minha vida e eu quero compartilhar com vocês. O chamado nos leva a fazer coisas extraordinárias. Amém? Então, caminhando aqui, Simone, pode vir com o time aqui, por favor.
Mateus, porém, era o cobrador de impostos. Essa era a função que ele tinha, condenada por todos, além de arrecadar dinheiro do povo eleito em benefícios dos dominadores pagãos. Os cobradores de impostos se aproveitavam da sua condição para explorar, roubar e oprimir pessoas. Nesse sentido, o cobrador de impostos era considerado um pecador público, um perdido, um irrecuperável, sem chance de salvação. Às vezes a gente olha para as pessoas, por causa do estilo de vida que elas têm, a gente fala o seguinte: essa pessoa não tem jeito. Eu já julguei assim, meus irmãos, de olhar para uma pessoa e falar: não vou entregar o livro para essa pessoa, não. Eu já julguei assim. E não foi por falta de oportunidade. Se a pessoa está na minha frente, eu estou com o livro, por que não entregar? Mas a gente fica olhando para quem a gente vai selecionando pessoas para entrar no céu. Se alguém selecionasse, né, Wagner? Você não estaria aqui hoje. Não estaria aqui hoje. E hoje está aí, uma vida digna, para honrar o nome do Senhor Jesus. Existe um chamado para a minha vida e para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus nos chamou, nós precisamos dar sentido a esse chamado. Amém? Então, por isso a vocação de Mateus, logo em seguida, né, a refeição, logo após a vocação com Mateus, também uma refeição com os cobradores de impostos. Jesus foi criticado por isso. Jesus foi criticado porque ele sentava com aqueles que ninguém queria sentar. Quando Jesus nos alcança, não é para a gente se isolar das pessoas, não. É para a gente influenciar as pessoas. Para influenciar quem? As pessoas. Porque falar para crente é muito fácil. Na célula, como é que chama? Desfilar os nossos conhecimentos. É muito lindo isso, maravilhoso. Agora tem gente lá fora precisando dos seus conhecimentos e da graça que está sobre você. Como estão entendendo? Amém? Porque você saiu da morte e passou para a vida. Hoje você tem vida em Deus. Amém? O que o Pai quer fazer comigo e com você nessa noite é nós literalmente dar uma resposta para o chamado que Ele já fez comigo e com você. Amém? Você pode ficar em pé comigo?